Pode entrar em assunto polêmico? Ué, não entrou ainda não? Não, ainda não. Era apenas um início aqui, Eu pensei tranquilo. que já tivesse entrado. Posso falar sobre Êxodo, que aí a gente puxa um cadinho aí sobre os nossos irmãos protestantes. Pode, meu quando irmão, vambora. utiliza aí que a gente é adorador de imagens, Ih, né? caramba. E nós católicos adoramos imagens e Êxodo diz que é pecado, é idolatria fazer escultura de tudo que há sobre a terra, né? debaixo das águas. Enfim, o que esse livro realmente quer dizer? Por quê? Nós adoramos imagens, talvez na visão deles. Qual é a visão realmente católica sobre as imagens? E o que é diferente, né? Nessa questão de adoração, né? Trazendo até para um tema atual que rendeu um pouquinho lá no Instagram, mas trazendo nesse contexto, né? Por que esse contexto de adoração tem diferença no que o protestante pensa e no que o católico pensa? Então, Êxodo traz, a partir do capítulo 20, essa proibição de se fazer imagens. Curiosamente, em Números 21, Moisés faz uma imagem. Moisés faz uma imagem de uma serpente abrasadora. Muito bem. Então, já tem um problema aí. É proibido fazer, mas Moisés faz. Tá bom. Quer mais problema? Quero. Quando vai se fazer a Arca da Aliança, se coloca sobre a arca duas imagens, dois querubins. Já depois da proibição. Então foi proibido, mas se fez a serpente de bronze e se fez a Arca da Aliança com querubins. Quando Salomão constrói o templo, está dito lá no livro dos reis, tinham dois querubins com as asas, 5 metros de asa cada um. Imagina o tamanho do bicho, da imagem. Estava lá na entrada do templo. Pode ter imagem, não pode ter imagem, está proibido, mas Moisés faz, está proibido, mas a Arca da Aliança tem, está proibido, mas Salomão faz. Quer mais um problema? Quero. No livro de Juízes se fala que o neto de Moisés é conhecido por fabricação de imagens. Há uma tradição na família de Moisés de serem fabricantes de imagens. Moisés era, tanto é que ele fez a serpente de bronze, e no livro de Juízes a gente tem notícia do neto, que era fabricante de imagem. E aí, Tiago, como é que você resolve isso? Resolve isso assim. A proibição não é a fabricação de imagem. Deus não tem nenhum problema com artista plástico. Deus não tem nenhum problema com construtor de imagem. O problema é você fazer da imagem o seu Deus. Esse é o problema. Então, a proibição é de você adorar deuses, adorar falsos deuses. A proibição não está em você ter uma imagem. Isso é uma coisa simples de entender. A proibição não é eu ter faca em casa. Não, eu não estou proibido de ter faca em casa. Eu estou proibido de usar a faca para matar alguém. Não é nenhum problema com a faca. Deus não tem nenhum problema com faca, nem nenhum problema com imagem. Deus tem um problema com o mau uso que se faz das coisas. Aí, quando chega no Novo Testamento, Jesus falou quantas vezes sobre imagem? Nenhuma. No Novo Testamento é uma discussão que não existe. Essa discussão de imagens. Acabou. Era algo do Antigo Testamento, quando o povo confundia Deus com uma imagem, quando o povo tinha vários deuses. No Novo Testamento, essa questão já está resolvida. E aí, Paulo vai chamar de idolatria outra coisa.
Paulo não vai dizer que quem tem uma imagem é idólatra. Paulo vai dizer que quem tem egoísmo, quem tem avareza, quem tem cobiça, é o idólatra. Entendeu? Então, no Novo Testamento, a idolatria evoluiu. No Antigo Testamento, idolatria era você ter uma imagem e prestar culto a essa imagem. Como esse problema foi superado pelo entendimento, o entendimento foi crescendo e isso passou, agora Paulo faz uma outra denúncia. A idolatria continua, não é mais com imagem. A idolatria agora é o seu ego. A idolatria agora é você ter a cobiça. A idolatria é você ser avarento. Ou seja, virou algo interior, muito mais perigoso que uma imagem. Então, no Novo Testamento, isso muda. Só que o pessoal não tem na cabeça o Novo Testamento. Eles têm o Antigo. E eles estão discutindo um problema que já acabou. Então, quando um católico está diante de uma imagem, pode perguntar a qualquer católico, a pessoa mais simples do mundo, pergunta, é seu Deus? Ela vai dizer assim, não, isso é só uma imagem, representa algo sagrado para mim, que eu me curvo, eu toco, eu oro, porque é um ponto de contato para mim. Ah, então não é seu Deus. Não, meu Deus está no céu, meu Deus está no meu coração. Então, ficar discutindo essa questão de imagem é um retrocesso, é você voltar lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o ego inflamado é um Deus? É. Ele vira um Deus dentro da pessoa. O egoísmo, a avareza, a cobiça, a pessoa vive para aquilo. Então, aquilo vira um Deus para ela. Então, eu queria ouvir os nossos irmãos protestantes falando sobre idolatria no Novo Testamento. Porque idolatria no Antigo Testamento, essa história já está cansada. Vamos falar agora da idolatria no Novo. Vamos falar agora das pessoas que vão pregar com relógios de 10, 20, 30 mil reais. Vamos falar da idolatria daqueles que vão pregar a Bíblia com ternos de 100 mil dólares. Vamos falar disso? Isso é uma idolatria muito pior, muito mais grave. E aí, para finalizar, que eu já falei demais, você pega a Bíblia. Nossos irmãos protestantes gostam muito da Bíblia, também gosto. Isso que está aqui é a palavra de Deus? Ou isso são símbolos linguísticos que fazem a gente acessar a palavra de Deus? As letras, o que são? As letras são imagens. As letras são imagens, são símbolos, que você junta uma com a outra, forma a palavra para você entender a mensagem divina. Então, a Bíblia é cheia de imagens, cheia de símbolos. E estando cheia de imagens, cheias de símbolos, fazem a gente acessar essas imagens, entrar em contato com esses símbolos e receber uma mensagem. A mesma função da imagem, a função da imagem sagrada, de esculpida, é a mesma função da Bíblia. Um símbolo que nos faz acessar algo maior. Sim. Tanto é que quando houve uma discussão dentro da Igreja Católica se deveria destruir as imagens ou não, um Papa disse, não destruam as imagens, porque o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem é para os analfabetos. É o mesmo sentido, um símbolo que me leva a algo superior. Perfeito. Inclusive, na casa de alguns irmãos protestantes e até algumas igrejas, a Bíblia ela fica aberta em um lugar de destaque, em cima de uma estante, em um lugar de divisão, e muitas vezes a página fica até amarela, porque é somente aquela que fica aberta. Então, a gente tem que ter um cuidado também do que colocar também a Bíblia como se fosse
um Deus também. Sendo que se a Claro. gente não aplicar o que está escrito dentro dela na nossa vida, também vira uma espécie de idolatria. Vira, porque a Bíblia vira um objeto supersticioso. Supersticioso. Eu tenho que ficar com ela na mão para ficar protegido. Sim. Uma senhora me escreveu outro dia, ela é católica, mas ela disse assim: eu tenho que aprender a ler a Bíblia para eu ficar protegida. Mas a Bíblia não é nenhum objeto, amuleto de sorte. Certo. Não é nada disso. A Bíblia é um livro que traz informações a respeito da vontade de Deus para você praticar. Sim. Agora, ter uma Bíblia na estante não te protege de nada. Sim. Senão ela vira um objeto supersticioso, um objeto de idolatria. Certo. Então, muito protestante fala da imagenzinha católica, mas ele tem pela Bíblia a mesma atenção que ele critica no católico com a imagem. Certo. A Bíblia não traz aqui a narrativa da morte de Cristo na cruz? E a imagem do Cristo crucificado não está reproduzindo o que está na Bíblia? É a mesma coisa. Entende? Então, temos que sair do Antigo Testamento e vir para o Novo. E entender hoje qual é o grande perigo, qual é a grande perigosa idolatria.